Olha aí para a pessoa que está do seu lado, dê um abraço. Acolha essa pessoa no amor de Cristo. Seja muito bem-vindo. Acolha essa pessoa aí com alegria. Se você puder, você vai sair do seu lugar, vai encontrar a pessoa aí do outro lado do corredor. É muito importante que entendamos o valor comunal desse tempo de acampamento que nós temos aqui. Então sejam todos muito bem-vindos. Oficialmente nós damos por iniciado o acampamento da família 12. E eu queria que você juntasse com alguém para a gente orar nesse momento. Junte aí 2 pessoas, 3 pessoas. Eu queria que nós orássemos juntos. Nós vamos clamar pela bênção de Deus, pela graça de Deus derramada sobre nós nesse lugar. Ore com alguém, ore por alguém nesse momento. Há um propósito sublime em estarmos aqui, estarmos ajuntados nesse lugar, que vai além do simplesmente passarmos um feriado juntos. Nós estamos aqui porque queremos crescer no Senhor. Ore a Deus pedindo para que durante esses dias o Senhor lhe dê a graça e a oportunidade de desenvolver comunhão sincera, um relacionamento mais profundo com Deus, com o seu irmão. Peça ao Senhor também que durante esses dias o seu coração seja ministrado, que pecados sejam confrontados, que o Evangelho chegue ao seu coração como uma semente em boa terra, que produza frutos, que glorifiquem ao Senhor. Que durante os encontros o seu coração esteja sensível ao Espírito Santo. Rogue a bênção do Senhor sobre a pessoa que está próximo de você. Peça a Deus que derrame da graça renovadora, transformadora. Que durante esse tempo também sejamos alcançados pela ação transformadora do Senhor, que nos torna mais parecidos com Jesus Cristo. Quem sabe também Deus trouxe você aqui para que o seu coração fosse alcançado pelo poder do Evangelho. Você que chegou aqui tão somente atendendo um convite de um amigo, quem sabe será durante esses dias o tempo em que o Senhor haverá de transformar de uma vez por todas a sua vida e a sua história. Peça ao Senhor por um coração novo, rendido, disponível, atraído a Cristo. Peça ao Senhor por fome e sede da presença dEle, da palavra dEle. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, porque tu és o Senhor desta igreja, tu és Senhor desse lugar, tu és Senhor das nossas vidas, tu és Senhor de todo o universo, tu és o Rei Supremo, que está vestido de majestade e glória. Toda a criação reconhece que o Senhor é Rei, soberano sobre tudo e sobre todos, que tu tens o domínio, tu tens o poder, tua é a grandeza, tua é a força, e nós reconhecemos isso como teu povo, ó Deus. Aclamamos o teu nome, reconhecendo que o Senhor é santo, santo, santo. O Senhor é bom, toda a terra está cheia da tua glória. Ó Deus, nós nos prostramos e nos humilhamos ante a tua presença, reconhecendo que o Senhor é majestoso, que o Senhor é todo poderoso, que o Senhor é digno, Criador. Ó Deus, estamos aqui para reconhecer quem o Senhor é, e à medida que nós fazemos isso, o nosso coração se derrama, porque também somos lembrados de quem somos. Somos lembrados de que somos pó, que somos pecadores, em nós mesmos, indignos, ó Deus.
e não há nada em nós, nenhuma bondade, nenhuma virtude, que por nós mesmos possa chamar a atenção do Senhor, atrair o favor do Senhor. Sabemos que é graça, e pela tua graça nós estamos aqui, e pela graça do Senhor nós queremos adorar, pela graça do Senhor nós desejamos servir, pela graça do Senhor queremos nos relacionar, e pedimos em nome de Jesus, que cada canto, cada espaço desse acampamento, sirva, ó Deus, de altar, onde o Senhor manifeste a tua graça, o teu poder no nosso meio e em nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus, já oramos desde já para que o Senhor nos dê livramentos. Livra, ó Deus, as nossas crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, idosos aqui no nosso meio. Ó Deus, protege-nos em nome de Jesus, que do início ao fim, ó Deus, de toda essa programação, possamos contar com a boa mão do Senhor conduzindo as nossas vidas. Oramos, ó Deus, por tudo quanto iremos fazer durante esses dias, cada hino, cada louvor entoado, cada música cantada ao Senhor, cada palavra ministrada, textos lidos, ó Deus, abraços dados, tempo de oração, ó Deus, em nome de Jesus, nós consagramos todo esse tempo ao Senhor, consagramos todo esse espaço ao Senhor, consagramos nossas famílias ao Senhor, consagramos a nossa vida ao Senhor, em nome e para a glória de Jesus, e pedimos, ó Deus, que esteja sobre nós a tua mão, a tua bênção, em nome e para a glória de Jesus, em nome e para a glória de Jesus. Esse lugar é do Senhor, Pai. Então, em nome de Jesus, encha esse lugar com a tua doce e transformadora presença. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Você veio para adorar esse Deus maravilhoso, amém? Amém. Então declare para esse Deus o quanto você o ama, o quanto você o adora, aleluia. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Então declare: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, declare: Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, aleluia, para mim. Quão grande o preço, quão grande o preço que pagou por meus pecados. Cante, ore, declare: quão que pagou por meus pecados, por meus. Oh, quão grande, declarei, quão grande o preço que pagou
maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Para nós, para a nossa igreja, Senhor. Para as nossas famílias, Pai. Tu és maravilhoso e não há outro igual a Ti. Não, não há. Aleluia. 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 A palavra do Senhor diz em Salmos 34, de 1 a 8: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia! Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Glória a esse Deus, não há outro igual a Ele. E é por Ele que nós dizemos: Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Aleluia! Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração adorarei. Aleluia! 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 Adorarei por tudo que és. Te adorarei! Te adorarei. Aleluia! Aleluia! Te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom, não, igreja. As palmas. Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei por tudo que é. Quem está adorando esse Deus? Adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. É bom o tempo todo. Bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Oh, aleluia, te adorarei. Aleluia.
que és, por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é o quê? Deus é bom. Aleluia, aleluia. Deus é bom. Amém, igreja? E Ele está no meio aqui de nós, amém? As palmas. A graça dele nos alcançou. Para ti, nós queremos viver, compartilhar do teu grande amor. Vamos declarar isso. Tua graça me alcançou. Para ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. Aleluia! O que podemos ser? O que podemos ser na vida de alguém? Na vida de alguém. É graça que transborda em nós. É graça que transborda em nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me envolver, me entregar. Se entregue a Ele e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão, Ele é a razão que me faz continuar. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me envolver, me entregar e dizer ao mundo, e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz contínuo. Até que Ele venha, até que Ele venha. Igreja, declare. até que Ele venha. Declare: Cristo a esperança. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a nossa razão, Ele é a razão que me faz contínuo. Até que Ele venha, até que Ele venha, oh, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha,
até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Aleluia. Porque Ele vive. Nós não tememos a esse mundo, não. Oh, não há. Pois eu bem sei, eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ele está vivo. Ele está vivo. E não há nada nesse mundo que possa nos afastar e separar dele. Não há potestade, não há tribulação, não há vale que possa nos separar de Deus. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Creia nesse Deus. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. Ele é poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer, creia, infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Nesse momento eu queria que você, enquanto os irmãos estão tocando, você fechasse o seu olho
e pensasse em tudo aquilo na sua vida que precisa ser entregue a Deus, porque o nosso Deus, Ele é infinito em misericórdia e amor. Se você crê nesse Deus, não existe tempestade, não existe dificuldade. Então creia nele, e você vai cantar conosco. Do que tudo que eu peço, do que tudo que eu sinto, do que tudo que eu penso, do que tudo que eu creio, o meu Deus é infinito. Ele é infinito, e você vai cantar conosco. Do que tudo que pedimos, infinitamente mais. Do que tudo que sentimos, infinitamente mais. Do que tudo que pensamos, infinitamente mais. Do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tem o grito, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Para fazer infinitamente mais. Para fazer infinitamente mais. Senhor, entregamos a Ti, Senhor, nossa vida, nosso ser, nossas famílias. Ó Deus, obrigado por esse momento de comunhão. Que o Senhor possa frutificar esse momento, que o Senhor possa transbordar do Teu Espírito sobre nossas vidas, que o Senhor possa nos restaurar nesses dias aqui, que o Senhor possa falar ao nosso coração, aos nossos corações, que o Senhor possa trazer laços de comunhão, de amizade, que o Senhor possa fortalecer-nos como um só no Teu corpo, Senhor. Ó Deus, queremos frutificar, queremos ser uma igreja frutífera. Senhor, nos usa, nos ensina, e usa, Senhor, o Teu servo para trazer a Tua palavra essa noite. Usa que as palavras venham dos altos céus para nos tocar, para nos encher de Ti. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, nós Te adoramos. Amém. Aleluia. Pode sentar. Eu sei que você estava esperando um outro preletor. Nós divulgamos e há mais ou menos 10 dias nós fomos informados que o pastor John não poderia comparecer ao acampamento por uma questão de saúde emocional. E eu queria que antes de nós ministrássemos a palavra dessa noite, que nós tivéssemos um tempo de oração por ele. Eu queria que nesse momento, no seu lugar, você vai orar por John e por Raquel. Coloque esse casal diante do Senhor. É um jovem pastor, foi meu seminarista durante 2 anos e meio. E aí ele falou assim: pastor, não estou bem. Me perdoe por ter que furar tão próximo da data, mas eu estou com dificuldades até de sair de casa. Então nós vamos orar pela vida do John. Nesse momento, ore pela vida desse servo de Deus. Onde quer que ele esteja, nós vamos orar por ele. E durante esse acampamento, alguns momentos nós vamos estar orando pela família do pastor John. Vamos estar pedindo a Deus que renove as forças do seu servo, dando a ele saúde física e saúde emocional. Vamos clamar juntos? Pai, Tu conheces a nossa estrutura e Tu sabes que somos pó. Que no reino do Senhor não há super-humanos, super pastores, super crentes.
E nós queremos, nesse momento, antes de tudo, humilhar o nosso coração e lembrar quem somos. E lembrar que somos pó, e que ao pó tornaremos. E que toda a nossa suposta grandeza é diluída frente à brevidade da vida e à nossa incapacidade de sustentá-la com as nossas mãos. E nesse momento, ó Deus, queremos juntar as nossas vozes em oração pela vida e família do teu servo. Tu sabes, ó Deus, o que se passa naquela mente, naquela casa, naquele coração, das lutas, das agonias, das ansiedades, das inquietações. E nós colocamos o teu servo diante do Senhor, Pai, e pedimos por cura. Oramos por cura na mente, cura nos pensamentos, cura no coração, ó Deus, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, para que o Senhor possa tirar o fardo pesado que ele tem carregado e dar a ele um fardo suave e leve, que é a proposta do Evangelho. Ó Deus, o Senhor sabe por que ele não está aqui. Tu o conheces muito melhor do que cada um de nós. E nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor, de forma surpreendente, possa visitar o teu servo durante esse tempo de feriado, e que ele possa, ó Deus, testemunhar do renovo, da restauração que o Senhor operou na sua vida e na sua família. Nós oramos e pedimos a bênção do Senhor sobre o teu filho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos aqui um tema que será discorrido durante todo esse acampamento. Nós teremos 7 momentos de reflexão, 3 ministradas por mim, 3 outras pelo pastor Diego, e nós iremos ouvir sobre o que é uma igreja viva, quais são as marcas, os distintivos e os sinais dessa igreja, que nós perseguimos como Igreja 12. Nós desejamos profundamente sermos achados diante dos olhos do Senhor, acima de tudo, como um povo vivo. E por vivo aqui, entenda-se um povo saudável, que goza da vida que vem de Deus, que está vivificado pela palavra de Deus, constantemente nutrido e alimentado pela vida que provém do Senhor. Nós entendemos, irmãos, e nós partimos desse pressuposto, que a vida da igreja só é vida em Deus, e que uma igreja só pode ser viva se estiver vivendo na dependência e na plenitude do poder de Deus. E para hoje nós iremos pensar naquilo que chamaríamos de ponto de partida da nossa reflexão, que é considerar a nossa identidade enquanto igreja. Todas as vezes que falamos sobre igreja, via de regra, nós nos deparamos com conceituações que estão no campo do fazer, do funcionar. É aquela configuração mecânica da igreja, e que há o seu lugar, e que tem o seu lugar dentro dessa dimensão etimológica. Mas, irmãos, nós precisamos entender, antes de tudo, quem somos, como é que Deus qualifica a sua igreja. E para tanto eu gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, e nós iremos fazer a leitura dos versículos 9 e 10. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Lá no finalzinho do Novo Testamento, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Se você encontrou, diga amém. Vamos ler juntos, a uma só voz. Versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Eu falei sobre um padrão que está estabelecido em toda a Escritura, quando eu estava ministrando uma série de sermões no
Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, mais especificamente na oração do Pai Nosso. Eu não sei se você recorda, e vale a pena refrescar a nossa memória com um padrão que reaparece frequentemente nas páginas da Bíblia. É que Deus ordena os imperativos a partir dos indicativos. Veja, eu quero tornar isso ainda um pouco mais claro para você. Êxodo capítulo 20, nós temos ali o agrupamento dos 10 mandamentos, que também é conhecido como decálogo, ou mesmo resumo da lei. A lei condensada, a lei moral de Deus, condensada em 10 ordenanças. E geralmente nós memorizamos, até os infantes, as crianças, memorizam os 10 mandamentos. E nos esquecemos que há um cabeçalho, que há uma introdução ao discurso ordenativo, mandatório de Deus para o seu povo. E o discurso é basicamente o seguinte: eu sou o Senhor, Deus de vocês, vocês são o meu povo, eu tirei vocês da casa da servidão, eu libertei vocês da opressão de Faraó, lá do Egito, e por essa razão, sendo meu povo, e sendo eu Deus de vocês, agora vocês não podem ter outros deuses diante de vocês, nem adorá-los, nem fazer imagens de escultura, nem proferir o nome do Senhor Deus em vão. E aí o Senhor começa a estabelecer ordens e parâmetros que dizem respeito a um modelo novo de se viver à luz dessa revelação divina. Mas perceba que antes de Deus dar uma ordem, um mandamento, uma ordenança para o seu povo, Deus afirma categoricamente quem esse povo é nele. E o Senhor diz assim: vocês são o meu povo. E como é que isso aconteceu? Eu, o Senhor, sou Deus de vocês, tirei vocês com mão poderosa da casa da servidão. Mais à frente, esse desdobramento, esse desenrolar da ação de Deus, ganha tons teológicos naquilo que chamamos de redenção. Ou seja, Deus comprando, Deus adquirindo, Deus libertando um povo para ser povo seu. Então Deus parte de um indicativo, de uma afirmação categórica acerca de quem é Israel, e a partir disso Ele dá ordenanças. Se você avança comigo, e você vai para Mateus, capítulos 5 a 7, famoso Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Como é que Jesus introduz esse sermão? Ele começa com as beatitudes, as bem-aventuranças. E geralmente nós lemos as bem-aventuranças no campo do fazer. Afinal de contas, a nossa mente está programada para processos utilitários. O que é que eu tenho que fazer? Qual é a minha obrigação? Qual é a minha responsabilidade? Qual é o meu comprometimento? Qual é o meu compromisso? Quase que impulsivamente nós nos sentimos no dever de fazer alguma coisa. Mas é importante que se diga que as bem-aventuranças falam muito mais sobre as qualificações essenciais do caráter do cidadão do reino dos céus, do que dos seus fazeres, do que daquilo que aquele cidadão deve fazer em decorrência da sua cidadania. Os 10 mandamentos são ordens. Lá no Sermão da Montanha você tem diversos outros mandamentos que são ordens. Mas todas estas ordens e todos estes mandamentos partem de uma identidade nova. E aí, quando você lê as bem-aventuranças, o Senhor diz assim: bem-aventurados os falidos, os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Veja, o texto começa desconfigurando toda tentativa humana de fazer alguma coisa para ser pertencente ao reino, porque ele parte já do ponto de que nós não temos nada a oferecer. Os bem-aventurados, os afortunados, são, na verdade, aqueles que, desprovidos de todo bem em si mesmos, reconhecem diante do Senhor que são pobres, são carentes, são humildes de espírito, e que se aproximam de Deus como um mendigo se aproxima de alguém, tão somente com mãos vazias, esperando receber dele graça. E aí depois ele fala daqueles que choram, dos misericordiosos, dos justos, dos pacificadores. E aí ele vai tecendo ali uma sequência de qualidades, de credenciais,
que estão alocadas no campo da identidade e do caráter, e não da utilidade ou funcionalidade da vida cristã. Por que é importante que se diga isso? Porque Pedro, ele se vale da mesma estrutura. Se você observar, o versículo de número 9 começa com uma declaração identitária. Quem nós somos? Veja, ele diz assim: vós sois, vocês são, vocês têm uma natureza e uma identidade que se define da seguinte maneira: vocês são raça eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora sim, em decorrência disso, com a finalidade de proclamarem as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você percebe o mesmo padrão? Primeiro ele diz quem somos, e depois ele diz como vivemos e o que devemos fazer. É o mesmo que ele vem fazendo em toda a Escritura, e há uma razão pedagógica e até teológica para Deus fazer isso. E a razão é basicamente livrar-nos do moralismo, a ideia de que eu sou o que sou diante de Deus por conta daquilo que faço para Deus ou no nome de Deus. E aí eu coloco todo aquele conjunto de regras à mesa e eu começo a obedecer, ou tentar supostamente obedecer cada uma delas, achando que eu posso garimpar o amor de Deus e comprar a sua graça, a sua salvação, a sua atenção e a sua redenção, até o momento em que eu descubro que eu falho. Não é uma ou duas vezes. Ao longo da caminhada, eu vou me deparando com o instinto frustrado de que eu não sou capaz de ser obediente perfeitamente diante de Deus, para que Ele me condecore com uma identidade nova. Ou seja, Pedro está usando da mesma métrica, da mesma estrutura e do mesmo padrão para ensinar-nos quem somos e, em decorrência disso, o que devemos fazer neste mundo. O apóstolo Pedro, não é a primeira vez que ele faz isso, mas ele se vale de expressões nem um pouco inéditas. Você pode encontrar essa mesma declaração sendo dita ao Israel étnico. Você pode depois ler em sua casa Êxodo capítulo 19. Há um momento em que Deus, falando sobre o povo de Israel, você deve lembrar que Pedro está escrevendo para a igreja da dispersão. Você lembra que eu falei sobre os peregrinos eleitos, aqueles que estão duplamente numa diáspora, não apenas na diáspora territorial, geográfica, mas numa diáspora espiritual, porque em Adão todo crente foi expulso da presença de Deus. Nós fomos expulsados, expatriados do céu, e nós estamos agora distantes do nosso eterno lar, mas em Cristo o caminho nos foi outra vez oferecido, e nós estamos caminhando, rumando, ainda que como peregrinos, destinados a uma cidade certa, certeira, cujo arquiteto é o próprio Deus. Aqui, Pedro, ele se vale de uma linguagem que é própria do Antigo Testamento, para nos lembrar que, na verdade, Deus tem um único Israel. E aí, a gente poderia ter uma discussão agora aqui, sobre dispensacionalismo. Não sei se você já ouviu essa palavra, mas há um embate no mundo, no campo da teologia, que vai dizer o seguinte: Deus tem diferentes modos de agir ao longo da história, e que toda a história é dividida basicamente em 7 dispensações: dispensação da inocência, da consciência patriarcal, governo humano, lei, graça e milênio. E em cada uma dessas dispensações, Deus tem uma aliança peculiar e um modo peculiar de chamar e salvar um povo. E eles dizem então que Israel agora povo étnico, aquele Israel que é um desenvolvimento da semente de Abraão, aquele Israel era um Israel, e que a igreja é uma outra igreja. O apóstolo Pedro parece não fazer essa distinção, e ele coloca sob a igreja as mesmas características de identidade que foram aplicadas àquele Israel, que é o Israel étnico, mostrando que desde sempre
Deus tem um único Israel, um único povo, uma única igreja aliançada com Ele desde antes da fundação do mundo. Isso para nós é fantástico, porque nos mostra o modo operandi de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, revelando-se, obviamente, através de maneiras administrativas diferentes da mesma aliança, mas você vê o mesmo Deus, tendo a mesma igreja. E aí ele usa dessas imagens. Se a gente for caminhar pelo Novo Testamento, algumas tantas imagens são apresentadas para definir a igreja. Aqui Pedro usa a imagem de Israel. Se a gente pudesse resumir todas as sentenças, toda a adjetivação que ele faz, basicamente é para dizer: vocês são o povo escolhido de Deus, o Israel de Deus. Mas nós temos muitas outras classificações imagéticas, metáforas que os apóstolos usam para se referir à igreja. Se eu perguntasse para você qual é uma imagem que vem à sua mente, biblicamente falando, uma metáfora bíblica, quando você pensa na igreja, o que é que viria na sua cabeça? O que é que vem na sua cabeça? Corpo, o que mais? Família, o que mais? Noiva, que outra? Comunhão. A igreja entraria no aspecto dessa família, do povo de Deus, né? Como imagem, uma metáfora. O que mais? Casa. Foi casa que falou ou não? Casa de Deus. O que mais? Carro de Deus? Como assim, rapaz? Vai pensando aí, vai pensando. Deixa eu só elucidar para você. Nós não vamos ler os textos, mas veja. A Bíblia chama a igreja de casa de Deus, Assembleia do Senhor, Congregação dos Justos, Igreja de Cristo, Corpo de Cristo, Noiva, Esposa do Cordeiro, Povo de Deus, Santuário do Espírito, Rebanho de Deus, Família e até de Cidade Santa. Na imagem de João, em Apocalipse, quando ele diz assim: e eu vi a cidade santa descendo do céu, ataviada como noiva, aquilo ali é uma imagem da igreja, não da cidade geograficamente, mas da igreja, que se comporta como lugar da nova habitação de Deus, o novo céu e a nova terra. Nesse sentido, poderíamos dizer categoricamente que a igreja é a comunidade dos redimidos, eleita por Deus, pertencente a Cristo, habitada pelo Espírito, edificada como sua casa, formada como sua família, guiada como seu rebanho e destinada a refletir a sua glória como a sua cidade santa ainda neste mundo. A igreja, biblicamente, recebe todas essas metáforas, porque não há uma única metáfora exclusivamente que denotaria, que incorporaria todo o significado da plenitude do que é ser igreja. Veja como a igreja é algo assim sublime. Nós precisamos de dezenas de metáforas, símbolos e imagens para nos aproximarmos de uma mínima definição acerca do que vem a ser a igreja. Não há nenhuma só metáfora que isoladamente possa receber toda a completude de significado acerca daquilo que a igreja é. Somos igreja. E poderíamos dizer que nós somos a casa onde Deus habita. Somos a assembleia que Ele reúne. A congregação que Ele santifica. O povo que eternamente Ele chama. A família que Ele ama. O rebanho que Ele pastoreia. O corpo que Ele governa. A igreja a quem Cristo é Senhor, sobre quem Cristo é Senhor, o santuário onde o Espírito vive, a noiva a quem Ele atavia, a esposa que Ele está preparando, a cidade que Ele está edificando. Mas então Pedro não usa nenhuma dessas imagens. Ele tem interesse basicamente em dizer assim: a igreja é o Israel de Deus. Quais são as implicações disso para nós, irmãos? Vamos olhar rapidamente para cada uma das expressões que ele adota. Qual é a primeira delas? Vocês são raça eleita. Raça eleita. Vamos entender só o contexto imediato a esse texto.
Se você ler o restante dos versículos anteriores, você vai descobrir que Pedro está traçando um paralelo de contraste entre os que creem e os que não creem. E ele fala que Cristo é a pedra angular, sobre a qual ou em torno da qual um edifício é bem edificado e construído. E quem são essas outras pedras vivas que compõem esse edifício espiritual? Pedro vai dizer, são aqueles que creem. Veja, quando a gente fala de eleição, raça eleita, nós estamos falando de algo que aconteceu na economia da eternidade. Nós não estávamos lá. Na verdade, no tempo e no espaço, nem mesmo existíamos. Mas na economia do Senhor, Deus resolveu conhecer, amar e se relacionar intimamente com um povo que Ele salvaria na história. Agora, qual é então a identificação ou a marca de que nós somos eleitos do Senhor? E a resposta mais básica, irmãos, é: nós cremos. Veja, o que é que nos diferencia deste mundo? O que é que há em nós que não há nesse mundo caído? Por que que nós somos igreja e eles não? O que é que nos distingue, nos fazendo família de Deus, povo de Deus, Israel de Deus? E a resposta mais óbvia e objetiva é: porque nós cremos. Mas por que nós cremos? A resposta antecedente seria: porque nós fomos eleitos para crer. Veja, na ordem de Pedro, ele fala que nós cremos e somos raça eleita. Mas na verdade, na economia do Senhor, nós somos raça eleita e por isso nós cremos. A distinção absoluta entre a igreja e a não igreja é o elemento fundamental da fé como evidência da eleição. O que torna alguém cristão? Senão a confiança plena na pessoa do Cristo, o derramar do seu coração e o reconhecimento público de que a partir daquele momento ele não é mais senhor de si. Jesus é senhor do seu coração. Ele não vive mais para si mesmo, ele está crucificado com Cristo, ele morreu com Cristo, ele foi ressuscitado com Cristo e agora vive para Ele. Tudo isso, do tempo de Deus, na economia de Deus, tem início na eleição, mas para nós se starta no exato momento em que nós cremos. E Ele diz: vocês são raça eleita. E vocês são eleitos por soberania de Deus, e vocês evidenciam essa eleição porque vocês são os que creram. A igreja é raça eleita porque ela ajunta aqueles que creem. A igreja é raça eleita porque ela é composta por aqueles que foram chamados, separados, escolhidos por Deus eternamente para crerem. E é por isso que nós estamos aqui no ano 2026, reunidos como igreja, porque Deus nos escolheu e agora nós cremos. O Espírito abriu o nosso coração, tirou a venda dos nossos olhos, e agora nós podemos dizer: Jesus é Senhor, e não é apenas Senhor da história, Ele é Senhor da minha história. Jesus é Senhor do meu coração. Eu sou do meu amado e Ele é meu. Essa resposta de fé é aquilo que a eleição provoca. Ele nos elegeu, Ele nos escolheu, e então nós cremos. A fé não produz a eleição, a fé confirma a eleição. A fé não gera a eleição, a fé evidencia que fomos eleitos. Então, quando a Escritura diz que nós somos o Israel de Deus, e somos Israel no sentido de que somos por Ele escolhidos soberanamente, a ideia é que nós somos escolhidos para crer. A palavra usada aqui para raça é genos, que é usada para espécie e também família. A ideia é que o significado é a participação conjunta de um grupo que está intrinsecamente conectado um ao outro, equiparando-se a um laço de sangue. Aqui, irmãos, há algo que precisa ser dito. Veja,
É verdade que Deus conhece-nos individualmente. Ele sabe a sua identidade, o seu nome, o seu CPF, onde você nasceu, sabe até onde você vai morrer e onde vai ser enterrado. Ele conhece as nossas particularidades, a quantidade de células que temos no nosso corpo, os nossos cromossomos, tudo, absolutamente tudo Ele conhece, particularizadamente, individualmente. Mas é interessante que quando a Bíblia vai falar de eleição, ela ambienta a eleição dentro desse universo comunitário e coletivo. Ao mesmo tempo em que Deus elege indivíduos, Ele elege indivíduos para compor um corpo e uma família. Entende o que eu estou querendo dizer? A ideia de raça, de genos, de família, de espécie, é que Deus nos escolheu não apenas para a salvação, Deus nos escolheu para ser igreja. Eu quero que você entenda o aspecto da eleição, não apenas no sentido de que Deus nos escolheu para Ele, isso é uma verdade gloriosa, mas à medida que Deus nos escolheu para Ele, Deus nos escolheu um para o outro, nos dando uma raça, um povo, uma igreja para pertencer. Logo, não há espaço para essa ideia de que Deus me chamou para a salvação, e que esse chamado é particularizado, individualizado, e não cabe o aspecto comunal. Ainda que toda particularização seja possível, é importante que entendamos que a eleição é ao mesmo tempo para Cristo e uns para os outros. Ninguém há que tenha sido apenas escolhido para Cristo e não para o outro. E quando eu falo para o outro, eu falo no sentido de ser igreja com o outro. Isso lança por terra toda tentativa de individualizar a igreja. E você vai escutar nesses dias, não aqui, mas você vai escutar nos nossos dias aquela ideia de que eu sou a igreja. E os desigrejados têm crescido o mundo afora com pessoas que se arrogam de ser a igreja. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso do meu irmão, eu não preciso de ajuntamento, eu não preciso de agrupamento, eu não preciso de comunhão, porque eu sou a igreja. Isso é um ledo engano. Ninguém isoladamente é a igreja. Do mesmo modo que um membro do corpo não pode dizer sozinho, eu sou o corpo. Seria estranho se você ouvisse uma mão falando e dizendo assim, eu sou o corpo. Ou o olho dizendo, eu sou o corpo. Ou a boca dizendo sozinha, eu sou o corpo. Na verdade, isso seria uma grande anomalia. Só podemos chamar de corpo a condição interligada de cada um desses membros. Por isso, quando falamos de igreja, é importante que entendamos isso. Nós somos raça eleita. Nós somos um povo a quem Deus escolheu para Ele. E nessa eleição soberana e eterna, Ele nos escolheu para sermos uma família, um povo, uma igreja. E é indissociável a imagem da eleição para Deus, da imagem da eleição uns para os outros. Então eu sei que ser igreja dá trabalho, porque envolve caminhar com pessoas que não são iguais a mim, mas que Deus escolheu para que compusessem o mesmo corpo comigo. Entenda isso. Quando Deus escolheu você desde antes da fundação do mundo, Ele o escolheu para pertencer a uma raça, a uma espécie, a um povo, a uma nova humanidade que a Bíblia chama de igreja. E se você tem a ideia de que não, eu sou do Senhor, Deus sabe, eu sou, é pecado, irmão. E o Senhor, quem sabe, trouxe você aqui para confrontar alguns pecados do seu coração e alguns cismas, ranços que você tem trazido ao longo da caminhada em se achar sozinha, sozinho, solitariamente, igreja. E eu quero que você entenda isso. Ser raça eleita significa ser escolhido por Deus para pertencer a uma nova espécie, a uma nova humanidade. Segundo, somos sacerdócio
real. Ao seguirmos a leitura, nós percebemos que Pedro declara que nós somos sacerdotes. E basicamente os sacerdotes tinham duas funções no Antigo Testamento. Me lembra aí quais eram as duas funções do sacerdote no Antigo Testamento. A primeira delas, sacrifício. O sacerdote era aquele que mediava o povo em relação a Deus. Era um intermediador entre o povo e Deus através do rito sacrificial. Então era praxe sacerdotal, fazia parte do ofício do sacerdote sacrificar, imolar um animal, para que então o sangue aspergido pudesse aplacar a ira de Deus e o povo fosse diante do Senhor, representado pelo sacerdote. Mas ao mesmo tempo o sacerdote tinha uma outra função, que era mostrar ao povo o perdão de Deus. Havia uma mão dupla aqui. Enquanto que o sacerdote apresenta a Deus o pecado do povo, de outra sorte, o sacerdote apresenta ao povo o perdão e a graça de Deus. Era o sacerdote quem também dizia: o Senhor perdoou os seus pecados. Era o sacerdote quem dava a sentença de que a culpa havia sido expiada. O sacerdote, portanto, era aquela via que ao mesmo tempo conduzia o povo a Deus e Deus ao povo. É sabido que no Antigo Testamento, profetas, sacerdotes e reis ocuparam ofícios que apontavam plenamente para Cristo. Na teologia isso se chama de tríplice ofício, ou seja, Jesus é plenamente o Cristo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote e o verdadeiro rei. Só que agora, irmãos, Pedro está evocando a imagem que Deus atribui a Israel, dizendo: veja, Cristo é o sumo sacerdote, perfeito, e o homem só pode ter acesso a Deus por meio de Jesus. Mas agora, Pedro está dizendo que em Cristo, todo crente é feito sacerdote. Isso tem implicações maravilhosas. Vamos lá para o dia de Pentecostes. Eu vou entrar numa discussão e depois você vai no chat GPT e no Google e tenta perguntar o que o chat responde. Como é que as pessoas entendem o dia de Pentecostes? O dia em que o Espírito Santo passou a vir e a habitar com os crentes nesse mundo. E eu queria dizer para você que sou daqueles que creem que o Espírito já habitava com os crentes no mundo desde sempre e para sempre. Porque não acredito que é possível alguém, ainda que lá no Antigo Testamento, ser crente e permanecer crente sem que seja pela presença atuadora e habitadora do Espírito Santo. Ainda que a revelação não estivesse completa e os detalhes não nos fossem claros e clarificados, eu sou levado a crer que desde sempre Deus atua na salvação dos perdidos por meio do Espírito Santo, levando pecadores à fé em Cristo. Isso é obra do Espírito Santo. Em João 20, diz que Jesus soprou o Espírito sobre os discípulos. Atos dos Apóstolos é um marco histórico redentivo, que de fato aponta para uma atuação, uma presença e um ministério do Espírito Santo nesse aspecto único e singular. É algo que começa a acontecer desde então, que outrora era muito tímido, discreto. Mas o que é que está acontecendo lá em Atos? Enquanto que no Antigo Testamento, quem poderia profetizar lá no Antigo Testamento? Qualquer um profetizava? Não. Eram profetas, pessoas oficiadas para aquilo, pessoas especiais. Ora ou outra, a gente encontra no Antigo Testamento o espírito de profecia vindo sobre alguém, aquela pessoa profetiza e não mais. Mas o ofício profético é um chamamento peculiar de Deus para um grupo de pessoas. Qualquer pessoa poderia ser rei no Antigo Testamento? Não. Havia uma unção, havia uma separação, uma linhagem. Qualquer pessoa poderia ser sacerdote no Antigo Testamento? Também não.
Essas 3 categorias e 3 ofícios dependiam de uma unção. E a unção ali era o ato oficial de autorizar e delegar uma pessoa para que aquela pessoa oficiasse em nome de Deus. Só que aí vem Pentecostes. E em Pentecostes algo extraordinário acontece. Porque Pedro, no dia de Pentecostes, diz assim: cumpriu-se a profecia de Joel. Cumpriu-se a profecia que diz: nos últimos dias, o Espírito Santo seria derramado sobre toda carne. E agora, veja, não é mais sobre uma categoria peculiar, sobre toda a carne. E diz agora que os velhos farão o quê? Terão sonhos. Os jovens profetizarão. Fala de homens e mulheres comuns, tendo visões. O que está acontecendo então ali em Pentecostes? O Senhor está cumprindo a promessa de sacerdotalizar o seu povo, de modo que, entenda-se agora, qualquer crente em Jesus, habitado pelo Espírito Santo, recebe o poder, a autorização legal de ministrar em nome de Deus. Agora você e eu somos aqueles que profetizamos, somos aqueles que oficiamos em mediação, não no sentido da mediação dos santos, mas nós levamos pessoas a Deus por meio de Cristo. Nós somos aqueles que somos co-herdeiros com Cristo, e agora neste mundo nós já reinamos com Ele, e nós somos aqueles que representam Deus neste mundo. Irmãos, isso descaracteriza a imagem de uma igreja que se estabelece no magistério, no magistrado, num clero, num grupo de pessoas importantes. A igreja é o povo sacerdotal de Deus, em que diante das suas vistas não há maior nem menor, nem mais especial, nem menos especial. Agora em Cristo Jesus, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, somos todos sacerdotes, temos livre acesso a Deus, e em seu nome somos chamados a ministrar a vida uns dos outros. Ser igreja é ser Israel sacerdotal, é compor um reino de sacerdotes, onde todos têm livre privilégio. Agora eu posso exortar você e você pode me exortar. Nós admoestamos uns aos outros, servimos uns aos outros, aconselhamos uns aos outros, suportamos uns aos outros, perdoamos uns aos outros, levamos os fardos e as cargas uns dos outros, porque isso é fazer parte de um reino de sacerdotes. Irmãos, como seria maravilhoso se aprendêssemos a viver essa realidade. Mas o ranço católico, presente ainda na alma protestante, insiste em nós, implica no nosso coração, de que o pastor, os presbíteros, os diáconos, o bispo, o papa, é mais importante, é a oração mais poderosa, é a visita mais poderosa. E nos esquecemos da beleza que a reforma protestante tirou do saco, tirou dos escombros e trouxe a lume, dizendo assim: em Cristo já não há grande nem pequeno, em Cristo já não há clero e plebeu, em Cristo somos todos sacerdotes, em Cristo temos o mesmo Espírito, em Cristo somos chamados ao privilégio de ser reino de sacerdotes. Você tem vivido esse privilégio, meu irmão? Mas entenda, eu vou já caminhar para o fim, a gente vai continuar com esse texto amanhã à noite. Mas entenda algo, não é apenas sacerdote, existe um plus. Enquanto que lá no Antigo Testamento o sacerdote era só sacerdote, aqui ele diz assim: sacerdócio, o que é que diz mais? Real. Aí é para mim onde eu desmorono em dizer assim: Senhor, não bastasse o privilégio de ter livre acesso ao Senhor, e pareneticamente, como dizia Lutero, poder ministrar ao meu irmão, orar pelo meu irmão, a gente fez isso
no início desse encontro. Você orou pela vida de alguém. Não precisou que você dissesse assim: ô pastor, ora por mim. Como se apenas o pastor pudesse orar por você. Foi o seu irmão. Isso é o exercício paranético do sacerdócio. Mas há algo, um plus, que Pedro diz: vocês não apenas são sacerdotes, mas vocês são sacerdotes reais. Vocês fazem parte de uma linhagem real. Você lembra que Deus fez uma promessa, que do trono de Davi haveria de surgir um rei, cujo reinado seria eterno, perpétuo. Aquele trono nunca seria desocupado. O rei, o ungido, o Messias, haveria de assumir o trono de Davi, para então reinar sobre todos os povos sempre eternamente. Mas sabe, irmãos, a Bíblia diz que Cristo então veio, o rei, o ungido do Senhor, e nele, você e eu não apenas fomos feitos sacerdotes, mas fomos inseridos numa linhagem real. Quando eu era mais jovem, parei algumas vezes para assistir os momentos em que a televisão mostrava a coroa da Inglaterra. E o mundo parava para o casamento do príncipe Charles, príncipe William, e todo mundo parava. Hoje, quando eu leio esse texto, eu lembro o seguinte, e aqui não é positivismo, psicologização, é que há no livro eterno, na dinastia do Cristo, o meu nome. Sabe quando você lê a genealogia dos evangelhos, lá no início dos evangelhos, fulano gerou fulano, que veio fulano, beltrano, a gente geralmente pula essa parte. Mas sabe, irmãos, eu creio piamente no que eu vou dizer agora. Por ora é só imaginação, mas eu creio seguramente. Não sei se verei, mas creio na realidade por trás dessa imagem. Em Cristo Jesus, existem centenas e milhares de nomes que decorrem da sua genealogia. Jesus, que gerou espiritualmente a Maria, a Antônio, a Washington, a Andrew, e espero que de mim diga a Thomas, a Timóteo, a dona Josefa. E é uma linhagem, e essa linhagem é a linhagem da dinastia do verdadeiro rei. Não no sentido de que esse rei passará e nós seremos reis no seu lugar, não. Nós somos parte de uma linhagem real, no sentido de que o nosso rei está e estará para sempre no trono, e com ele nós reinamos, e com ele nós reinaremos para todo o sempre. Nós louvamos a Deus porque em Cristo Jesus fomos feitos sacerdotes e para além disso fomos incluídos numa linhagem real. O nosso nome faz parte da genealogia que decorre espiritualmente de Cristo para todos os santos e fiéis eleitos. E na eternidade, se pudéssemos ver uma árvore genealógica, haveria o tronco de Jessé, haveria Jesus, a raiz de Jessé, e então dele, ramificando dele, do seu sangue, da sua graça, do seu amor, o nome de todos aqueles que pela graça foram inseridos em Cristo Jesus, e agora fazem parte espiritualmente da linhagem do Rei eterno. Sabe por quê? Para nós os portões eternos se abrirão, é porque eles já se abriram para o Rei da Glória. A Bíblia diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória.
E então alguém pergunta: quem é esse Rei da Glória? E a resposta é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Naquele dia, para nós, os portões também se abrirão, porque o nosso nome está na linhagem do Rei. Nós temos parte na sua herança. Nós somos com Ele herdeiros e co-herdeiros do reino eterno. Isso é ser igreja, é ser parte de um reino sacerdotal em Cristo, linhagem de Cristo, a dinastia do verdadeiro rei que nunca passará, o trono que nunca se desocupará. Isso é ser igreja. Ser igreja, e aqui eu encerro, amanhã eu termino essa parte, é ser raça eleita. Ou seja, é ser eleito para fazer parte de uma raça, é ser eleito para compor uma nova humanidade, é ser eleito para pertencer a um corpo, a uma família, a uma igreja. E não há como separar. Eu sou eleito em Cristo para Deus e não para pertencer a uma raça. Ser igreja é ser raça eleita, é ser eleito para uma raça, é ser eleito para pertencer a um povo. Mas não apenas isso. Ser igreja é ser sacerdote em Cristo, é ser da linhagem real em Cristo. Quando alguém lhe perguntar quem você é, você pode dizer assim: em Cristo. Eu já falei isso em outra ocasião. Estava ensinando para o meu filho. Chamar o pessoal para a gente encerrar com uma canção. Uma vez eu perguntando para Thomas: quem é você? E ele tentando responder do jeito dele, eu falei assim: quando alguém lhe perguntar, lembre de responder: eu sou em Cristo. O quê? Eu sou em Cristo. Essa é a melhor definição. Porque em Cristo somos raça eleita. Em Cristo somos sacerdócio real. Em Cristo somos nação santa. Em Cristo somos propriedade exclusiva do nosso Deus. Eu sei que nesse mundo, ser alguém depende de muitas coisas: títulos, status, posições, roupas, é fazer parte da grife social, grife cultural, não apenas da grife de moda. Mas sabe, irmãos, o nosso verdadeiro valor está em sermos do Senhor. Lembrar quem o Senhor é e quem nós somos nele, nos dá uma alegria plena e nos dá identidade nova. Queria convidá-lo a ficar de pé. Nós vamos cantar uma canção que nos lembra desta verdade. Eu queria que você cantasse com todo o seu coração. Nós somos igreja, nós estamos de pé e nós permaneceremos de pé até o dia final em que o Rei Supremo nos receber na sua glória. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, porque estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, porque a igreja estamos de pé. Não caminhamos
nós cremos, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Então declare: não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé. Você pode abraçar o teu irmão. Vamos cantar todos juntos, não caminhamos todos juntos. Não caminhe, dê as mãos, vamos dar as mãos. Isso. O que nos move. Levanta a mão do teu irmão, aê! Aleluia! Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Irmãos, como é bom ser igreja, como é bom ser e ter uma igreja para congregar. E você tem essa igreja, você é chamado a ser essa igreja. Que Deus nos ajude. Nós vamos orar nesse momento. Feche seus olhos, louve a Deus, agradeça ao Senhor, porque você é nação santa, você é sacerdócio real, você é povo particular de Deus. Senhor, nós te damos graças. Muito obrigado, Senhor, por essa abertura de acampamento. Não poderia ser melhor, porque nós iniciamos entendendo quem nós somos. Há uma identidade em nós,
E nós queremos viver essa identidade em Cristo. Identidade que não é conquistada por nós mesmos ou méritos, mas pelos méritos e na pessoa de Cristo Jesus. Somos o que somos por causa de Cristo. Somos o que somos para um propósito maior. Somos para amar outros, caminhar com outros. Que as palavras, Senhor, que serão ministradas nesses dias de acampamento possam moldar o nosso coração, nos faça entender quem nós somos e nos faça perseguir as marcas de uma igreja viva, vigorosa, que vai impactar essa cidade, que vai trazer a mensagem das boas novas, que será muito mais do que um prédio e uma rua dessa cidade, mas que será pedras vivas, luzeiros do Senhor, para proclamar a mensagem da esperança, a mensagem da eternidade em Cristo Jesus. Senhor, nos abençoe, nos ajude. Grava, Senhor, o que ouvimos hoje no nosso coração e na nossa mente. E que possamos hoje, Senhor, terminar essa noite meditando, remoendo essa palavra. Nós temos uma identidade. Nós não somos aquilo que as pessoas dizem que nós somos. Nós não somos aquilo que o mundo diz que nós somos. Nós não somos aquilo que o nosso coração diz que somos. Mas somos aquilo que a Tua palavra diz que somos. E é essa a identidade que nós queremos ter. Em nome de Jesus. Amém.